Então, Ovado, vocês sabem, eu passei por uma situação há pouco menos de 4 meses, há 3 meses atrás, com a morte do meu irmão, né? Pelo Covid. E isso me trouxe muito questionamento. Não vontade de parar, mas às vezes de tomar outros caminhos, ou que o Joey falou aí, tentar ser mais normal, né? Ter mais tempo, porque um líder Porque ele também era era um líder. Ele era Um líder também. É o seu irmão. Meu Então, irmão, tudo que a gente falou de você aqui, ele era mais. eu acho que ele é até que mais intenso, Mais né? intenso, Ele era é. muito mais intenso. Então, foi muito difícil para nós como amigo, agora imagina para vocês, Isso, né? porque querendo ou não, eu e ele sempre, e até quando a gente era pequeno, a gente batia muito de frente porque era dois líderes, né? Duas Por causa cabeças. das duas personalidades. Duas personalidades, sempre foi personalidade fortes. Mas a gente sempre foi um muito aconselhador do outro, entendeu? E eu via muita coisa nele, coisa boa, coisa, né? E ele em mim, a gente fazia essa troca, vamos dizer. E quando eu perdi o meu irmão, e aí passei um momento de questionamento, vamos dizer, um mês aí de questionamento. E até quando vocês me chamaram para cá foi muito legal, porque graças a Deus passou essa fase, né? Mas foi um momento de questionamento, porque eu fiquei pensando até onde vale a pena, né? Porque um líder, se tem uma coisa que o líder às vezes acontece, ele se doa. Demais. Ele se doa, porque em todo lugar que você vai liderar, não tem como você falar, não vai o trabalho para casa. Ninguém roubou. Não vai a igreja para casa. Entendeu? Então você vê, às vezes eu levo para dentro de casa o trabalho, você leva para dentro de casa o problema às vezes da igreja, que a gente está na liderança, e aí você chega em casa, você tem um problema dentro da tua casa, da liderança. Você tem a liderança da tua casa. E aí quando eu me vi sem o meu irmão, são os 2 filhos homens, né, eu e meu irmão, eu me vi meio que, tanto dentro da liderança de casa, meio que sozinho, né? Eu falo de âmbito de família, né, no geral. Você teve que então, assumir tudo. Algumas coisas, algumas decisões que eu trocaria ideia com ele, entendeu? A gente, às vezes, até tomaria junto. Eu senti sobre os meus ombros, então eu senti um peso um pouco maior, né? E, às vezes, não tinha com quem compartilhar. Então, isso aí me trouxe um questionamento, vale? Até onde vale a pena, até onde eu consigo ir. Mas aí a gente que conhece a palavra entende que nós não recebemos carga maior do que não podemos carregar, né? Sim. Então isso aí foi o que sempre meu irmão falava, que vale a pena é servir. Que vale a pena é servir. Então nós aprendemos isso, nós crescemos dentro de uma casa e de um ensinamento de família do meu pai, de humildade, que o que vale é servir. Meu pai sempre foi servo, nunca ansiou ser líder, mas sempre foi um servo. Mas foi um servo que nos ensinou a ser um bom líder. Isso é interessante. É uma história que mexe com a gente. No momento de maior perca que você teve, e digo que é tão forte o que arde no seu coração, e eu acredito que a essência é o próprio Cristo que arde esse fogo em você de servir as pessoas, né? Então, no momento de perca, onde que de repente era um momento que você deveria ser mais ajudado, não que não foi, né? Um respaldo de amigos, famílias, mas nesse próprio momento você consegue, claro, na essência de Cristo, né? Que você buscou forças ali e tudo mais. No momento de maior perca, a sua preocupação era gerar força para continuar servindo. Então essa é a maior lição assim, de uma característica de um líder. E é tão interessante que às vezes as pessoas acham que você é mais forte do que... Sim. Eu fico olhando, às vezes eu acho assim, passando por essa situação, eu olhei um certo dia e eu parei e pensei que as pessoas achavam que de repente eu era o Hulk ou o Super-Homem. Super-Homem. Porque as pessoas às vezes você vê elas consolando os outros e tal, e parece que você é mais forte do que... As pessoas te veem mais forte do que realmente você é. Sim. Às vezes, entendeu? E nesse momento eu percebi isso. Que não que faltou amigo, que faltou nada disso, mas acho que as pessoas veem você tão forte que nesse momento dessa perca que eu tive com a minha família, parece que é você que tinha que manter forte, né? Você que é a base. Desde o momento da notícia até o velório, você que tinha que manter mais forças, né? Mas é interessante que eu vejo assim, Jesus nos dá essa força, né? Isso que eu te perguntar, assim, esses dias teve um episódio que você tinha acabado de perder o seu irmão e você praticamente não parou de fazer nada das suas atividades, né? Talvez teve um tempo ali para resolver as coisas dele, né?
mas você continuou trabalhando, cuidando da igreja. E no meio de tudo isso, você me ligou um dia que queria fazer uma atividade lá com a juventude da sua igreja. Isso me deixou assim... falei para minha esposa, meu amor, o Abner está do jeito que está e ainda está preocupado com a juventude. Né? Eu sei que você não está passando em cima da liderança, mas você ainda tá vendo coisas lá na frente. Eu falei, que capacidade, como é que você consegue fazer tanta coisa e ainda ir pescar? Pescar é vamos dizer assim, é meu momento de reflexão, é o meu momento de paz. Mas deixa eu fazer um parênteses. Vamos lá. Diz que Pedro, quando Jesus ele morre, né? E ele é levado aos céus. Aí Pedro leva 11 pessoas para pescar. Eu lembrei de você na hora. Nós temos, não falando que Pedro ali no momento esqueceu do... Sim. Mas eu lembrei, falei, nós temos um Pedro aqui que leva os irmãos para pescar. Quem nunca foi pescar com você? Como é que você encontra tanta força, assim, tanto... Você é um cara que tem muitas atividades. Eu acho interessante, essa questão da pescaria, porque eu falo isso para minha esposa, sobre Pedro, né? Me comparar com Pedro aí. Ele levou 11 pessoas. Jesus escolheu alguns discípulos, e um dos discípulos eram pescadores, vamos dizer, ou a maioria, né, ali, né? Sim. Alguns deles pescadores, porque eu falo pela teimosia, né? Pela teimosia, porque um pescador ele tem que ser teimoso. É uma ótima qualidade, verdade. A teimosia de fazer até dar certo, porque o pescador é isso, né? Ele vai, não pegou hoje, não, amanhã vai dar certo, e até dar certo, né? Pode ser que não deu certo aquela semana, ele volta o ano que vem e tenta de novo. Então, acho que isso é uma qualidade também de um bom líder. Porque nem tudo vai dar certo de primeira, né? Nossa, se você pegar todos os empresários ou quem começou uma empresa, você vai perguntar para o camarada, você começou, fez o primeiro projeto e deu certo? Cara, não. Fez 1, fez 2, 3, 4. E para você chegar a uma boa liderança, tem que fazer isso. Às vezes você tenta uma, tenta duas, tenta três. Não é porque deu errado uma, morreu errado duas ou deu errado três, você vai parar. Quem sabe onde quer chegar, nunca para no meio do caminho, né?